Irmãos, nós vamos aguardar que do alto do céu o Senhor enviará a sua palavra. Aqui temos servos de Deus que o Senhor se usa também com o dom da palavra. Os irmãos fiquem à vontade, servem a Deus. Temos um prazer imenso em ouvir os conselhos que o Senhor coloca na boca dos irmãos. Irmão Adilson, Deus revelou por mão. Serve a Deus, irmão Adilson. Temos prazer em ouvir. Mas Deus, irmão Rinaldo. Amém, meu amado. Estou debaixo da luz do concerto eterno, porém numa escuridão aqui no meu trabalho, irmão. Estou na comunhão com o irmão. Deus abençoe. Amém, amém, meu irmão. Irmão Dom, serve a Deus, irmão Dom. Que alegria de ver o irmão aqui. Paz de Deus, irmão Rinaldo. Amém, querido. Deus abençoe. Estou aqui na comunhão, junto com os irmãos. Amém, amém. Irmão Glauco, Deus revelou a palavra por irmão. Deus abençoe, irmão Rinaldo. Estou na comunhão Amém. com o irmão. Amém. Glória ao Senhor nas alturas. Glória a Deus, Senhor. Revela o teu querer para nós, Pai. Oh, Deus maravilhoso, nós te amamos, Pai. Nós te amamos mesmo, Senhor. Santo, 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 Senhor. Meus amados irmãos, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos Amém. ler com a ajuda de Deus o livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 23. Aleluia, Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 23. No título diz: Eliseu faz flutuar o ferro do machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse-um: Serve-te de ires com os teus servos? E ele disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e o fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu,
E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são o que estão conosco do que estão contra eles, do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra o olho para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirá. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Só até aqui, amados. Amém. Queridos e amados irmãos, por grande misericórdia, o Senhor revelou a sua palavra nessa noite. Uma palavra que nós conhecemos, uma palavra que já ouvimos algumas vezes. E, como o Senhor sempre dá de dizer, cada palavra que ouvimos, o fundamento é diferente, porque a necessidade do povo é diferente. Tem palavras que o Senhor destaca uma ovelha e conversa só com uma ovelha e deixa as 99 ouvindo de testemunho. Tem outras palavras que o Senhor fala com a igreja de uma forma muito especial. Mas, irmãos, nós temos o conhecimento de que cada reunião, cada culto é um culto, cada dia é um dia, e nenhum dia é igual ao outro. As necessidades podem ser parecidas, mas nenhum dia é semelhante ao outro. Se tivéssemos dias iguais, certamente o operar de Deus também seria igual, os milagres seriam iguais, mas cada um tem uma obra a ser contada, cada um tem um milagre diferente, cada um é testemunha de um operar diferente de Deus na nossa vida. E nessa noite o Senhor colocou essa palavra no nosso coração pela revelação do alto. Nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. Nós sabemos que Eliseu foi usado por Deus como Elias. E o relacionamento dos dois era um relacionamento de amor, tanto carnal como espiritual. Eram amigos, eram companheiros, serviam a Deus juntos. Eliseu foi testemunha de tudo que Elias fez através do operar de Deus. E sobre ele caiu uma porção dobrada, caiu uma franqueza, um poder do alto. E em determinado momento da jornada de Eliseu, Eliseu foi, junto com os seus companheiros, construir ali um lugar um pouquinho maior do que eles estavam, porque onde eles estavam era estreito, era bem apertado. Mas tudo isso, todo o caminho, todo o sentimento que nasceu na necessidade de construir um lugar novo a eles ficarem, foi um caminho que Deus permitiu para que aparecesse um milagre. E aí, meus amados irmãos, na ignorância, e quando eu falo na ignorância, é no puro da essência dessa palavra, de ignorar, de não saber. Aqueles homens foram até a margem do Jordão, ali derrubaram a árvore. Só que quando eles estavam ali, cortando aquela madeira, o machado, que era um utensílio emprestado e muito raro,
Era muito difícil de ter um machado naquele tempo. Quem tinha machado eram pessoas, eram ferreiros especializados, ferreiros que conheciam e sabiam manusear uma ferramenta tão específica. E naquele momento, quando caiu, quando derribou uma madeira, uma viga caiu, por certo, aquele homem, quando viu aquela viga cair, ele se assustou. E o machado caiu no fundo do mar, no fundo do rio. Ele caiu na água. Ou seja, um material tão pesado, um material tão raro, um material emprestado, ele afundou. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, os irmãos ficam na comunhão, porque o Senhor está trazendo o fundamento dessa palavra. Porque diante de Deus, nós temos a mesma raridade que aquele machado tinha naquele dia. Nós tínhamos o mesmo valor. Aquele machado era um instrumento de trabalho, assim como nós somos um instrumento de trabalho nas mãos de Deus. E nós somos raros diante de Deus. Nós somos um machado precioso. Como aqueles homens tinham carinho por aquele machado, por aquele utensílio. Assim Deus tem conosco o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo sentimento de raridade para conosco. E naquele momento, meus amados e queridos irmãos, entrou uma aflição porque o machado afundou. E nós, quantas das vezes nos afundamos, bendito seja Deus, em rios de amargura, em águas de tristeza, em águas de solidão, em águas de pensamentos contrários. Nós afundamos como aquele machado afundou. Glória ao nome do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Olha só a luz, aquilo que o Senhor está trazendo nessa palavra. Nós não tínhamos nada, nós entramos aqui, ligamos esse celular vazio, como um vaso de barro, sem nada. Mas o Senhor vai trazendo aquilo que Ele quer compartilhar conosco nessa noite. E muitas das vezes, irmã, tu estás no fundo de um rio, afundou numa água e não consegue mais sair. Mas, irmã, o Senhor é aquele que confunde toda a física, todo o cálculo matemático. Seria impossível nós falarmos que uma matéria que é mais pesada do que a água, a composição, glória ao nome do Senhor, das duas partículas de hidrogênio mais o oxigênio, glória ao Senhor. Ela poderia superar, irmãos, o peso de um machado. Mas, irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz o impossível. O nosso Deus é aquele que faz e confunde toda a lógica humana, toda a razão humana, todo o intento do ser humano que busca uma racionalidade. Glória ao nome do Cordeiro. O nosso Deus é aquele que nos tira do fundo de uma água. O nosso Deus foi o Deus que tirou aquele machado naquele dia. Glória ao Senhor. E assim, meus irmãos, com a vinda de Cristo Jesus, no meu coração e no entendimento da luz da palavra, quando o homem de Deus, Eliseu, jogou aquele graveto, aquele pedaço de pau na água, e o machado subiu, eu vejo Jesus Cristo nesse pau que foi jogado na água. Jesus Cristo é a madeirinha que foi lançada na água, porque quando ele foi lançado, irmãos, num duro madeiro de cruz, ele nos resgatou de uma água profunda da condenação. Glória ao nome do eterno Deus, meus amados e queridos irmãos. E assim, aqueles homens se afligiram, aqueles homens sentiram medo. Esse machado era emprestado, não tinha condição de comprar, pegamos emprestado para poder construir aqui um pedacinho maior para nós ficarmos. E eles sentiram, irmãos, o peso de perder algo tão valioso. E aquele machado afundou. Mas o homem de Deus falou, me dá um pauzinho, me dá um pedaço de madeira, me dá um pau. Ele pegou aquele pauzinho de madeira, jogou na água. Quando ele jogou na água, aquele machado subiu, aquele ferro do machado subiu.
Meus irmãos, o Senhor hoje, por essa palavra, está jogando uma madeirinha espiritual sobre ti. Aleluia! Tu vai sair da profundeza da água que está te sugando. Tu vai sair através dessa palavra, com o poder desta palavra. É uma palavra de resgate da tua alma, da tua mente, do teu coração. É uma palavra que o Senhor está pegando na tua mão. Irmãos, é uma palavra onde o Senhor está trabalhando ao teu favor, irmã. O Senhor está trabalhando ao teu favor. Eu vi que tu se afundou numa água, numa profundeza tão grande de sentimentos que não te trazem alegria, sentimentos que te perturbam, águas que soam no teu ouvido, sons que não me pertencem. Mas hoje, pela fé, está aqui, ó, estou te lançando um pauzinho em cima de ti. Ah, irmã, em nome de Jesus Cristo, seja resgatada da profundeza de onde tu se encontra. Irmão, o Senhor está pegando na tua mão, irmão. O Senhor está provando a tua fé e Ele te viu firme, mesmo no fundo de um rio, mesmo submerso por uma prova, por uma enfermidade na alma, por uma amargura do coração. Tu não negou o nome de Deus e chegou hoje o dia onde o Senhor lançou sobre a tua cabeça uma madeira espiritual para te resgatar desta profundeza. Em nome de Jesus, sobe para a margem deste rio. Em nome de Jesus, começa a respirar um ar puro, porque o Senhor Deus está entrando na tua vida, está te resgatando. O Senhor Deus está te fazendo subir. Irmãos, glória ao Senhor. No final desta reunião, os irmãos já estarão na margem do rio, cantando, dando glória, sentindo a libertação de Deus na tua alma, na tua vida, na vida da tua casa. Irmã, em nome de Jesus Cristo, prega para a tua casa, glória ao Senhor, que o resgate de Deus está chegando, que o Senhor está tirando a tua casa da profundeza das águas. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. E assim, meus irmãos, depois que ele lançou, o ferro subiu, todos ficaram contentes, e ali eles pegaram o ferro e continuaram, por certo, a sua construção. E o Senhor fez essa obra, fez um milagre, mostrando que o poder de Deus é infinito, mostrando que a misericórdia de Deus não existe profundeza para resgatar, mostrando que a bondade de Deus pode operar, que a bondade de Deus confunde a física, a química, a matéria, a matemática, tudo, tudo. Essa passagem mostra que o nosso Deus, ele faz o impossível para nós. Essa passagem do Antigo Testamento, um período de precariedade das instalações, dos utensílios, que somente Deus poderia resgatar esse machado. E espiritualmente somos nós. E espiritualmente somos nós onde sabemos que só Deus pode nos resgatar. E assim, o rei da Síria queria se levantar contra Israel. E o rei da Síria, por onde ele caminhava, nós lemos aqui, Deus contava para Eliseu onde eles estavam. E Eliseu contava ao rei. O rei da Síria falou para todo o seu exército, nós vamos ficar ali, vamos ficar escondidos naquele lugar. E Deus contou para Eliseu, e Eliseu falou para o rei de Israel, olha, guarda-te naquele lugar, não vai naquele lugar, porque se você passar por lá, lá já está o rei da Síria com todo o seu exército, guarda-te naquele lugar. E aqui está escrito que não foi nenhuma, nem duas vezes. O rei, um homem sábio, sabia que Deus se usava do homem de Deus, do profeta. Então ele acatava os conselhos que era dado na boca daquele homem.
E ali ele se guardou. Com isso gerou uma confusão na cabeça do rei da Síria, porque ele achou que tinha algum dedo duro ali no meio. E ele falou, chamou lá o seu homem e falou, quem de nós está contra nós? Quem de nós está por Israel e não está conosco? Ele falou, não, Senhor, não é ninguém. Na verdade, o que acontece? Tem um homem lá chamado Eliseu, e aquele homem, ele tem Deus. E tudo que tu conversa na solidão do teu quarto, Deus mostra para ele e ele conta para o rei de Israel. Ele falou, é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer ele aqui? Vamos buscar ele, tá bom. Onde ele está? Ele está lá em Dotã. Vamos lá buscar ele, vamos lá. Mandou o seu exército. Irmãos, eu consigo aqui, fechando o meu olho, imaginar aquela multidão de homens armados, inúmeros cavalos marchando para pegar um homem. Aquele exército marchando para buscar um homem, buscar um ser, um homem que com certeza não conseguiria nunca batalhar contra um exército. Um homem na sua fraqueza, na sua limitação, por certo não teria condição nenhuma de fisicamente vencer aquela batalha. E aí, eles chegaram de noite. O homem de Deus, o seu moço, já estavam dormindo, já estavam repousando. E no dia seguinte, o moço acordou cedinho. Quando ele acordou, eu posso também aqui imaginar, ele abriu a sua tenda, e quando ele abriu a sua tenda, aquele exército enorme, homens cercaram a cidade. Não tinha saída, não tinha escapatória, não tinha um caminho que eles pudessem passar, porque por onde eles passassem, eles, por certo, seriam capturados. E aquele moço, na sua ingenuidade, na sua preocupação, e aqui, irmãos, somos como nós, quando estamos diante de um caminho difícil, que não vemos caminho, não vemos saída, achamos que tudo está errado, nós somos tomados por um desespero, somos tomados por uma insegurança, porque nós somos homens, somos mulheres, somos carne, e muitas das vezes essa carne, ela fala um pouquinho mais forte, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais intenso do que a nossa fé. Meus amados e queridos irmãos, e assim, aquele moço, assim como nós, não viu caminho, não sabia por onde ir, achava que tudo estava perdido, que eles seriam capturados, que eles seriam levados para a Síria, e por certo lá seriam feitos prisioneiros. Glória ao nome do Senhor. E assim, meus irmãos, na nossa vida, acontece da mesma forma, do mesmo sentimento que foi tomado aquele moço. Não vemos saída, vemos um exército marchar contra a nossa alma, contra o nosso ser. Não encontramos uma forma, um caminho, uma saída diante de tantas afrontas que sofremos, de tantas lutas que passamos. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Mas assim, irmãos, glória ao nome do Senhor. Aquele moço foi lá e disse, Eliseu, olha só o que está acontecendo. Nós estamos aqui cercados. Existe um exército enorme, armado, com cavalos, com carros, com armaduras. Eles vão nos capturar. E o homem de Deus, que já possuía uma intimidade com os céus, ele disse assim, Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos. Irmãos, por que isso? Porque ele disse ao moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Imagina a feição daquele moço de estranheza. Como assim, Senhor? Como são os mais que estão conosco do que com eles? E aí Eliseu falou, Senhor, eu oro, eu peço-te. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando o moço abriu seus olhos espirituais, eu posso imaginar. Ele viu um monte. Ele viu aquele monte, aquela montanha que rodeava a cidade de Dotã.
com muitos cavalos, carruagens de fogo, glória, carros de fogo, bendito seja o Senhor. Um olhar espiritual diante de uma adversidade. O Senhor mandou o seu exército celestial acompanhar eles e mostrar a eles que não importa o que nós passamos, não importa o tamanho da nossa luta, existe um exército celestial que batalha pela nossa causa, existe um guerreiro que é invencível, um justo que batalha por nós. Glória ao nome do Senhor. Não existe guerra que o Senhor não vença, não existe batalha que o Senhor perca, não existe recuo diante de Deus, não. Quando o nosso inimigo manda um exército, o Senhor manda dois. Quando ele manda dois, o Senhor manda quatro, porque mais são os que estão ao nosso lado, batalhando por nós, do que aqueles que estão contra nós. Irmãos, creia nesta palavra e no seu infinito poder. O Senhor manda dizer hoje, saiba que tu não estás sozinha, eu estou te assistindo, como eu olhei naquele dia, o moço e Eliseu, na sua tenda sozinho, sendo oprimido por um exército, eu estou assistindo o tamanho da tua opressão, mas Deus manda dizer, hoje estou mandando cercar a tua alma com os exércitos celestiais. O Senhor está cercando a tua casa, porque é uma promessa, que eu estarei contigo até o último dia da tua vida. Não negue o meu nome, e eu estarei ao teu lado. Não vire as costas para mim, e nós venceremos a guerra juntos, te diz o Senhor, meus amados. E assim nós sabemos, o homem de Deus orou, e falou, Senhor, eu peço que tu segues esses homens. Eu não quero e eu não posso que esses homens vejam. Por favor, Senhor, eu te rogo, fere eles com uma cegueira. E aquele exército de homens ficou cego. Ele falou assim, olha, esse não é o lugar que vocês querem. O lugar que vocês querem é esse aqui. Levou eles lá para Samaria. E quando eles chegaram em Samaria, o rei de Israel falou, e agora, nós podemos ferir eles? Vamos matar todos eles e vencer essa guerra? Ele falou, não vamos hoje pagar um preço de sangue, mas usa de misericórdia, usa de amor, usa de compaixão para aquele que te persegue. Tá bom, rei, tá bom. Preparou um banquete, voltou a visão, eles comeram e voltaram para a sua cidade. Meus irmãos, o significado dessa leitura hoje, que o Senhor faz o impossível na nossa vida, que tudo que nós passamos, a nossa guerra é assistida por Deus. Podemos achar na nossa mente, porque nós temos limitações, que estamos sozinhos. Mas, irmãos, saibam que muito mais é aquele que está ao nosso lado. É aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu a tentação, aquele que quando estava no deserto jejuando, e quando ele sentiu fome, porque também ele era humano, e a fome simboliza o quê? A fraqueza de qualquer ser. Ele sentiu fome, e na fraqueza do homem, o inimigo apareceu. E aqui, meus irmãos, nós temos um exemplo. Quando ele apareceu, ele tentou Jesus 3 vezes. E Jesus venceu a tentação 3 vezes. Irmão, vamos ser vencedores hoje? Vamos entrar em nós o sentimento de vencer, de marchar, de não desanimar, não baixar nossa cabeça, que a nossa luta está sendo assistida por Deus, e Ele vai batalhar ao nosso favor e colocará na nossa mão a vitória. Irmãos,
Os irmãos sabem o significado deste nome? Eliseu quer dizer Deus é salvação. O nosso Deus é salvação. O nosso Deus, ele batalha por nós e ele nos salva. O nosso Deus nos salvou de uma ira eterna. Glória a Jesus nas alturas. Mas o Senhor diz por essa palavra: eu vos salvei. Eu estarei contigo, filha. Hoje, tu precisava ouvir essa palavra. Ouvir que eu estou ao teu lado, que a tua batalha não está sendo perdida, que o teu dia após dia não está sendo perdido, que eu estou contigo, que eu estou te assistindo, que eu tenho te acompanhado aonde tu tem ido. Glória ao nome do Senhor, viu, irmão? Glória ao Senhor nas alturas. O irmão não está sozinho. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Saibam disso. Nosso Deus, nós sabemos, ele é onipresente, onisciente, onipotente. E nesse dia, quando o moço viu a situação irreversível que eles estavam, que ele temeu pela sua vida, ele temeu ser levado para a Síria, um povo que não amava o povo de Israel. O Senhor mandou um exército, o Senhor mandou uma cegueira. Glória a Deus. E o que eles fizeram? Usaram de amor, usaram de misericórdia. Eles não puniram aqueles que queriam o mal, pelo contrário, eles abraçaram o seu perseguidor. Eles amaram e cuidaram daqueles que foram mandados a fazer o mal. Eles fizeram o bem. Não existe mal que prevalece diante do bem. Não existe, irmãos, sentimentos ruins diante de um amor verdadeiro. Não existe, irmãos, espíritos contrários que vencem o amor de um pai, de uma mãe, de uma casa. Não existe, irmão. E aqui hoje, por essa palavra, o Senhor diz, pelo teu amor, por ter amado o teu filho, por amar a tua casa, por amar a tua família, o teu amor vai te dar a tua recompensa. O teu amor está te coroando diante de Deus hoje. Irmã, hoje o Senhor está premiando o amor que foi colocado no teu coração. Glória ao nome do Senhor. Porque até hoje, Senhor, eu não falei palavras duras, eu não virei minhas costas. Pelo contrário, Senhor, eu abracei, eu amei, eu andei em retidão. Irmã, recebe das mãos de Deus a coroação da tua vitória. Glória ao nome do Cordeiro. E todos nós, juntos, praticando o amor, diante das adversidades, diante da perseguição, nós receberemos de Deus a nossa vitória. Meus amados e queridos irmãos, essa é a palavra dessa noite. Crendo que por grande misericórdia o Senhor operará uma obra na nossa vida segundo a sua vontade. E como naquele dia, Eliseu, Deus é a salvação, salvou aquele povo, salvou aquele machado. O Senhor diz, eu vou te salvar dessa prova. Eu vou te salvar da profundeza da água. Eu vou te salvar do exército inimigo. Eu vou te salvar daquilo que tu estás passando. Creia, porque eu estou ao teu lado. Eu vou te salvar, filha. Eu vou te salvar. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está entrando na tua vida com salvação. Eu creio tanto. Material, sentimental, matrimonial. Está entrando com salvação. Salvação. O Senhor está entrando na tua vida com salvação. Não só salvação para uma vida eterna, não. Mas salvação de momentos difíceis, de sentimentos difíceis, de profundezas que nós encontramos. Hoje o Senhor diz, para encerrar esta palavra, estou entrando na tua vida com salvação. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Glória a Jesus! Glória ao Cordeiro! Santo